Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, tudo bem com vocês? Professor Gilvan na área novamente. Vamos lá, meus queridos, professor João Paulo, dar continuidade aqui ao assunto de educação tecnológica, midiática, meu diretor. Vamos focar, vamos focar. Olha só, professor Gilvan Duarte, vamos falar, certo, destes pilares da transformação digital, já? E o que ocasionou essa transformação digital? O que ocasionou depois dos pilares da transformação digital, que foi que ocasionou a principal, certo, causa desse contexto global, gente, foi o momento VUCA, né, o mundo VUCA chamado, que significa dizer que tudo hoje é mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que quer dizer mundo VUCA? Em inglês, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso quer dizer o quê? Que o mundo é cheio de transformação. Ou seja, meus queridos, esse fenômeno é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Existem causas e efeitos entre a tecnologia e a transformação digital. Quanto mais o mundo é tecnológico, mais a transformação digital ficará. Então, tem um grande objetivo. A gente tem que saber utilizar essa tecnologia. Então, as transformações digitais, ele tende a atenuar, resolver problemas tradicionais com maior praticidade, rapidez e eficácia. Transformação digital pode contribuir, por exemplo, para tornar a comunicação mais rápida e assertiva, integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas, acessar informações completas de maneira muito mais plural, automatizar os processos e diminuir a burocratização, certo? Então, gente, a transformação digital ela vai favorecer as tomadas de decisões através do suporte com dados, vai melhorar a interação com os clientes por meio dos canais mais instantâneos, vai facilitar a análise e desempenho desempenho graças às ferramentas de gestão modernas, meus queridos alunos. Conseguiram compreender, entender a transformação digital? Usa-se da tecnologia, da comunicação, dos dados, da internet das coisas, da automação, da inteligência artificial, onde eu vou utilizar um networker muito bom, que é esses contextos que eu estou colocando aqui para vocês, meus queridos alunos. Conseguiram compreender e entender estes aspectos de suma IP. Deu para entender? Tranquilo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês? Dúvidas? Dúvida? Ou não? São pontos de suma, hiper, mega importância, meus queridos alunos. São pontos que a gente jamais poderá esquecer, certo? São pontos que a gente não pode esquecer. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Então, transformação digital é isso, gente. Ela fornece tomada de decisões muito mais assertiva do que as tomadas de decisões de maneira sem utilizar, certo? Grande Flávia Vieira, linda, maravilhosa, que eu amo. E aí, grande Flávia Vieira. Vamos lá, Flávia.
Flávia Vieira, linda. Vamos para a próxima. Próximo ponto importante aqui para vocês, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. O que mais? 6 estágios, gente, da transformação digitais. Quais são esses estágios, professor? Nós temos os Business as Usual, Present Active, Formalized, Strategic, Converted, Innovatives e Adaptives. Em português significa o quê? Que a empresa continua a operar como sempre fez, sem insights, centrada sobre perspectiva e desejo de seus clientes. Ou seja, a empresa ela continua, né, sem operar, sem fazer, certo? Sem perspectiva, sem desejo. Segundo ponto, a empresa conhece a necessidade de a transformação e pode estar experimentando diferentes tecnologias. Entretanto, seus esforços não estão organizados. As empresas mais ousadas em sua ação, levando as mudanças em níveis, inclui a tecnologia e recursos. Ela começa a se formalizar. Aí elas começam a usar estratégias. Os grupos individuais, departamentos passam a reconhecer o poder e a força na colaboração digital e se movem em direção a investimentos em tecnologias que faz a transformação de negócios. Depois ele começa a se converter, né? Se converter a uma equipe dedicada, cria estratégias de operações, faz fusões e depois os executivos entendem que a mudança é contínua. Portanto, novos ecossistemas são implementados. Ela começa a perceber, gente, uma empresa, que a transformação digital ela tem que ser necessária para dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Se você utilizar só produtos, se você utilizar a prestação de serviço sem uma tecnologia, certo, eficiente, você está perdendo dinheiro, você pode estar perdendo tempo. Tudo isso tem essa preocupação, certo? Dentro das organizações, a gente tem que buscar fazer a diferença, entendeu? Fazer a diferença. Deu para entender? Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. Ok? Tranquilo, tranquilo? Então, meus queridos alunos, são 6 estágios da transformação digital. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos para outro ponto importante aqui da nossa aula. Como funciona a transformação digital, professor Gilvan? Como funciona? Como funciona? Precisa ser administrado em cima para baixo. Seu funcionamento depende do estabelecimento. Ok? Então, a transformação digital no contexto corporativo precisa ser administrado de cima para baixo. Seu funcionamento
depende do estabelecimento de diretrizes claras por parte das lideranças para, aos poucos, chega aos demais funcionários. O segredo, portanto, está no planejamento, na organização e na transição. Certo? Então, pontos de suma, hiper, mega importância dentro destes contextos. Então, a transformação digital no contexto corporativo precisa ser administrado de cima para baixo. Seu funcionamento depende do estabelecimento de diretrizes claras por lideranças, para os poucos, chegar aos demais funcionários. O segredo, portanto, está no planejamento e na organização desta transição. Para sintetizar, podemos dizer que a transformação digital é somente o último passo do processo de mudança, que o primeiro passa pela apropriação da tecnologia, depois domínio desta técnica, depois o surgimento de resultados, finalizando com o aparecimento de novas oportunidades, certo? Uma coisa eu sempre digo para vocês, quando você faz uma análise SWOT ou análise fofa, certo? Quando eu faço uma análise fofa, veja aí, análise fofa, professor Gilvan, que pontos desses aqui são importantes. Quando você vê esses pontos, meus amados alunos, quando vocês vê esses pontos, pontos positivos, pontos negativos, ou seja, os pontos fortes, ponto fraco, ponto forte, ponto fraco, as oportunidades dentro da tecnologia digital, elas são muitas. Mas você não pode olhar só internamente, ou externamente, de maneira externa. Você tem que olhar de maneira interna. Usar a tecnologia ao seu favor, tendo uma visão externa e interna. Certo? O que é interna? Você fazer a apropriação da tecnologia. Depois, o domínio da técnica. Depois, você vai ver a questão dos resultados de maneira externa. Vai surgir resultados positivos. Quando você investe internamente no processo de mudança envolvendo a tecnologia, com toda certeza vai surgir resultados positivos. Vai aparecer novas oportunidades. Por isso que eu digo para vocês, esses pontos positivos, eles são interessantes. Se a transformação digital se pudesse sintetizar uma fórmula, seria assim. Seria assim de forma clara. Tecnologia digital é igual a nova tecnologia, mais oportunidade de melhoria, mais mudanças significativas. Ia ter esse cálculo matemático, mais ou menos, certo? Ia ser desta maneira, meus queridos alunos, para vocês conseguirem compreender. Quais os principais pilares para estudar a transformação digital? Diversos estudiosos se dedicaram para definir quais elementos servem de sustentação para essa transformação. O professor doutor David Rogers, um dos principais especialistas na inovação corporativa, em seu livro Transformação Digital, repensando o seu negócio para a era digital, na versão português, ele lista o que para ele são pilares fundamentais para conduzir nessa transição, na saída do tradicional para o digital, certo? O que seria essa transformação do tradicional para o digital? Até o marketing, gente. Marketing digital, o marketing tradicional para o digital. Nós temos que ir com calma. Não quero dizer para vocês que, segundo esses especialistas na área da transformação digital, ele não diz que nós temos que fazer essas mudanças de maneira brusca. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser avaliada, ela tem que ver qual o tipo de negócio, ela tem que olhar o comportamento do consumidor, o ambiente que você se encontra, a região, certo? Que tipo, qual o seu público-alvo, seu público é jovem, seu público é mais dos babies moons, o seu público é de uma região muito remota, é de uma região não remota, ou as pessoas têm na palma da mão, eles sabem usar a tecnologia, tem que ser estudado, gente. A transformação digital ela tem que ser estudada. David Rogers, esse autor, que fala muito sobre a transformação digital, ele diz muito disso em seu livro, certo? Se você pegar a síntese do livro, ele vai te explicar de maneira muito sucinta. A síntese do livro dele é essa. Então,
Os pilares, segundo David Rogers, né, ele diz que nós temos que ver a experiência do cliente, a gente tem que ver a transformação dos modelos de negócio, a gente tem que ver os processos operacionais. Então, a experiência do cliente, o que são? Os clientes também foram afetados pela tecnologia. Assim, tornaram-se muito presentes no mundo virtual, além de mais exigentes com empresas que atenderam. Nesse cenário, oferecer uma boa experiência para eles se tornou um diferencial competitivo. Quando falamos de experiência, o ambiente virtual está intimamente ligado, afinal, à interação das redes sociais. Assim como a nova comunicação entre as empresas e seus consumidores se tornou muito mais dinâmico, deixando completamente insustentável qualquer postura evasiva por parte dos empreendimentos. Conseguiram compreender, meus queridos? Então, os clientes também foram afetados pela tecnologia. Então, a gente tem que ver se essa tecnologia se tornar presente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, certo, sobre a experiência do cliente aqui no estado do Piauí, principalmente voltado aqui para o município de Teresina. Flávia Vieira. Toda a maioria das nossas cidades tem uma Caixa Econômica Federal. Aí você todo dia passa de frente à Caixa Econômica Federal e vê enormes filas, tanto no banco da Caixa Econômica como nesses PAC Contas, né? Professora Lidiane Lima, se você passar agora, às 2 horas da tarde, em frente a uma lotérica, está lotado, não é verdade? Dificilmente uma lotérica ela esteja vazia no presente momento. Vivemos no mundo virtual, vivemos no mundo digital, mas por que ainda existem enormes filas? Por que que aqui em Teresina um supermercado resolveu, como o supermercado Ferreira, resolveu colocar um aplicativo de compra de supermercado? Compras de supermercado, professor? Você vai lá no aplicativo do supermercado Ferreira, escolhe os itens e em 30 a 1 hora vai ser entregue os produtos na sua casa, os produtos da sua escolha. Só que eu fiz um levantamento recente que esse aplicativo, se ele chegar à sua eficiência em torno de 15 a 23%, é muito. As pessoas continuam comprando presencialmente. É da mesma forma, professor, nós temos o Pix, nós temos o débito, nós temos o crédito, nós temos tudo que pode ser resolvido através de um aplicativo de celular. Resolver essa questão de pagamento, podemos pagar boleto, podemos fazer um monte de coisa no nosso aplicativo. Mas ainda as pessoas insistem em ir presencialmente. Então, gente, o que eu estou falando? A gente tem que analisar o cenário. A gente tem que oferecer uma boa experiência para esses clientes. Torna-se um diferencial competitivo. Mas ainda nós temos que entender o comportamento, a cultura. Tudo está ligado, gente. O ambiente virtual está ligado a essa interação entre as pessoas, essa experiência. Como as pessoas se verem nesses aplicativos. A comunicação, ela passa realmente confiança. É dinâmico, é fácil de uso, é seguro. Ou tem uma postura insustentável. Tudo isso daí, gente, precisa ser analisado quando se fala, quando se trata de tecnologia. Tudo isso daí tem que ser voltado, certo? Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Então, não é só, segundo David Rogers, ele fala muito dessas questões. Não é só lançar o aplicativo e dizer, ah, tá bom. Lancei o aplicativo. Show de bola. Entendeu? Não é só isso. Tranquilo? Então nós temos que ver estas questões, certo? Nós temos que ver essas questões. Deu para entender, meus queridos alunos? Tranquilo? Tranquilo, meus queridos?
Então, é interessante esses fatos. Muito interessante. São pontos importantes. Tranquilo? Então, Marco Silva disse, porque é insustentável qualquer postura invasiva por parte dos empreendimentos, certo? Olha só, meu querido Marco Silva. Marco Silva, vamos lá, vamos lá. Os clientes, quando falamos de experiência, o ambiente virtual, Marcos, está intimamente ligado à interação das redes sociais. A nova comunicação entre empresas e consumidores se tornou uma dinâmica, deixando completamente sustentável qualquer postura invasiva por parte dos empreendimentos. Deixando completamente insustentável qualquer postura invasiva por parte dos empreendimentos, certo? Hoje em dia, meus queridos, hoje em dia, as posturas de empreendimentos na área da tecnologia, ela é totalmente invasiva. Ela é totalmente. Só que as empresas, elas têm que tomar cuidado, certo? Para não cometer esse tipo de erro. Ter uma postura evasiva no mundo íntimo do cliente. Porque se você acabar sendo muito invasivo, a sua empresa acaba se tornando insustentável. Ou seja, insustentável, ela não sobrevive por muito tempo. Se você for muito invasivo. É tipo aquela perturbação, Marcos. O pessoal da Claro, de uma empresa de telefonia, ficar te ligando, da Oi, da TIM, do Juvan, Telecom, alguma coisa do tipo. Ficar te ligando 24 horas, sendo invasivo, 24 horas no teu descanso. Então a tecnologia, ela te dá essa possibilidade. A tecnologia digital, ela te dá essa possibilidade. Porém, se você tiver uma postura evasiva, vai ficar insustentável o seu negócio. A interação entre o ambiente virtual, a interação entre a comunicação entre as empresas e os consumidores é muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, nós temos que tomar cuidado. Qualquer postura invasiva pode se tornar insustentável. Deu para entender, meu querido? Tranquilo? Então, meus queridos, é experiência. Experiência. Certo? Tem que buscar essas questões. Há alguma dúvida? Tranquilo? Há alguma dúvida? Certo? E o termo correto aí, gente? O termo correto aí é invasivo, tá? É um erro de português. Na hora de eu digitar, é invasivo. Não é evasivo, não. O termo correto é invasivo. Dentro do português. Certo? Dentro do português. Ok? Mas na hora lá que eu, de maneira categórica, acabei errando. Vamos lá. Transformação do modelo de negócio. A tecnologia trouxe rapidez, gente, para todos os negócios. O mercado conscientemente se tornou mais ágil. Isso significa que mudanças de cenário surgem em todo momento. Essa velocidade nunca tinha visto. Logo, as empresas precisam ter um modelo de negócio que possa tornar decisões com rapidez, sensatez, que consiga prever o que se vai adaptar aos possíveis rumos que possam prejudicar, trazer oportunidades para as empresas, meus queridos. Processos operacionais. É possível observar que no novo cenário, meu querido Marcos, novo cenário, tudo funciona com muito dinamismo. Aqueles que não conseguem entregar resultados de acordo com as novas demandas podem ficar para trás.
As empresas, elas hoje em dia, para elas serem competitivas, Marcos, elas precisam utilizar processos operacionais muito mais ágeis. Por isso que os pilares que fomentam e dão força à transformação digitais é nessa famosa automatização. Como eu falo para vocês, no atendimento, Marcos, tem um robô que fala contigo. Se tu ligar hoje para a Eletrobras vai ter um robô lá falando com você. É um processo de automatização. Você vai investir em novas tecnologias. E essas ferramentas para executar essas tarefas manuais com rapidez vai desafogar a rotina da empresa. Tudo que é rotineiro, gente, tudo que é feito a mesma coisa, todo dia, ela pode ser automatizada. Algo que é rotineiro, ela pode ser automatizada. Se você trabalha numa empresa e faz todo dia a mesma coisa, é algo que não tem algo de novo, não é inovador, a sua função, ela pode ser substituída por uma máquina, rapidinho. Ela não precisa muito de quebra-cabeça. Ela pode ser automatizada, certo? Ela pode ser automatizada. Por exemplo, sistema de pagamentos. O que está acontecendo, Marcos? Se você chegar em algumas lojas aqui em Teresina, você mesmo que paga as suas compras. Quer dizer que o pagamento das compras ela pode ser automatizado? Os processos operacionais, sim. Que é algo rotineiro. Geralmente a pessoa paga no crédito, no débito ou em espécie. Aí a máquina, ela já entende isso. Por exemplo, se você chegar no Shoppers, você tem pagamento de estacionamento feito por uma máquina. Então os caras automatizaram esse processo justamente para facilitar esses processos de pagamento. Entendeu? Deu para entender, meus queridos? Então, essas formas de que a gente busca entender, certo? Deu para entender? Tranquilo, meus queridos? Nós temos que observar estes fatores. O que acontece? É uma forma de agilizar, ter retornos maiores, mais agilidade. Professor, as ferramentas da transformação digitais, quais são elas? Big Data, computação na nuvem, internet das coisas, inteligência artificial, mídias sociais, mobilidade. As principais ferramentas, elas podem ser consideradas estas, certo? Perfeito, Marcos. Perfeito. É necessário a empresa investir em tecnologia para não acabar ficando obsoleta e fora da competitividade. Exatamente. Uma empresa ela, para se tornar competitiva, ela precisa disso. Certo? Então vamos lá. A gente colocou aí Big Data, vamos ver o que é Big Data. É uma aplicação computacional de ciência de dados que tem como objetivo analisar e extrair sistematicamente informações de grandes volumes de conjunto de dados para os quais técnicas computacionais tradicionais não são adequados. Desafios para essa gestão são classificados em 5 Vs: veracidade, variedade, velocidade, valor e volume, certo? Então nós temos aí a velocidade, variedade e velocidade, certo? Então, professor, o Big Data ou Big Data, Marcos, ela está na área digital, com equipamentos que produzem dados. Big Data é uma ferramenta de extrair melhor de tudo. Melhor.
Ele organiza, ele compara. O Big Data possibilita extrair informações dos dados. A partir daí, as empresas podem aproveitar. É um exemplo. O que o Marcos gosta de olhar no Instagram? Aí o Big Data, através do Big Data, vai extrair informações de todos os passos que o Marcos faz. O Marcos gosta de olhar livros. O Marcos gosta de seguir pessoas da área de filosofia, da matemática. O Marcos gosta de olhar produtos para barba. Por exemplo, o Marcos tem barba e ele quer olhar, ele tem algumas falhas na barba dele, ele quer usar minoxidil. E ele procura muito sobre minoxidil. Big Data vê isso aí, através da era digital, equipamentos. Ele produz esses dados que o Marcos ama procurar tudo sobre produtos de cabelo, extrai informações. A partir dessas empresas, que ele traz essas informações, o computador diz assim: olha, empresas, eu tenho aqui um banco de dados, que é um grande de dados, de pessoas igual o Marcos Silva que gostam sobre barba. Aí ele pega e dispara. As empresas, elas começam a aproveitar essas informações, esses dados, para poder te bombardear de propagandas. As tomadas de decisões são essas. Entendeu? Tomada de decisões são essas. Então, do mercado, os clientes, a concorrência. Tranquilo, meus queridos alunos? Estou mostrando para vocês esses pontos. Há alguma dúvida sobre como se tornar mais competitiva, que o Marcos colocou? A empresa ela tem que investir sim em tecnologia para não acabar ficando obsoleta. Para se tornar mais competitiva, ela tem que tomar algumas decisões. Algumas decisões que são fundamentais para dentro das organizações. Tranquilo, meus amados alunos? Há alguma dúvida? Espero que vocês não tenham dúvidas em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês. Nenhuma dúvida. Então, Big Data, Big Data, ele é de suma, hiper, mega importância para dentro das organizações. Exatamente, Paz Landim. A turma de Paz Landim faz a contribuição deles. A empresa deve se atualizar com as tecnologias digitais. Exatamente. Exatamente. E o Big Data é importante. Só que muita gente pensa assim, cara, ciência de dados se relaciona com o Big Data. Lembrando que nós temos o analista de dados e o cientista de dados. É a mesma coisa? Não, Marcos. O analista de dados é diferente do cientista de dados. O analista de dados já tem os dados prontos. Eu só vou analisar aqueles dados e tomar decisões. O cientista de dados não, faz hipótese. Faz simulações. Usa da inteligência emocional. Desculpa, gente. Da inteligência artificial. Ok? Então, o Big Data pode ser visto como um combustível. Essas duas áreas são combinadas, recebe o nome de Big Data Analytics. Certo? Big Data é Big Data. Mas quando eu junto Big Data, ela faz parte da ciência de dados. Aí eu pego a ciência de dados e faço análise. Certo? Eu vou aplicar a ciência de dados processado pelo Big Data através da utilização de métodos de análise cada vez mais avançadas. Ou seja, o Big Data é um desafio adicionado à ciência de dados. Ele utiliza ferramentas que possibilitam o processo de um conjunto extremamente grande de dados em tempo hábil. Ou seja, quando as soluções clássicas não são efetivas, é necessário lançar mão de metodologias e ferramentas específicas para lidar com o problema do Big Data. Essa aplicação, gente, gera, então, uma série de benefícios, como decisões mais assertivas e previsões de futuros, cenários, como mencionado anteriormente.
Ok, meus queridos alunos? Então, Big Data, ela impõe isso. Ela é uma solução, certo? A solução. Então, é uma série de benefícios como decisões mais assertivas. Futuro, já mencionado anteriormente. Então, meus queridos, ciência de dados ou data science é uma área que propõe o estudo de dados através de métodos e princípios. Desta forma, eu tenho um objetivo de quê? Extrair conhecimento, aplicar justamente situações reais. Então, eu vou pegar, extrair esse conhecimento e fazer situações, simulações, como eu falei para vocês. Então, Marcos, tu pode escolher uma profissão como analista de dados ou como cientista de dados, certo? Mas eu digo, como cientista, tu tem que ser muito bom em ciência computacional, muito bom em estatística, matemática, lógica, programação, certo? Já analista de dados, não. Basta utilizar algumas ferramentas, saber utilizar algumas ferramentas. Então, através dela é possível identificar padrões de ocorrências em determinada situação e ainda prever futuros cenários. Este é o ponto-chave de apoio à tomada de decisão, visto que permite identificar tendências de mercado e possibilitar uma rápida adaptação da organização. Então, a ciência de dados é uma disciplina que permite tratar o ciclo de trabalho com dados, considerando atividades que compreendem desde a aquisição dos dados, passado pela análise de dados até o processo de apresentação dos dados e a obtenção de novos conhecimentos. Ok? Então, meus queridos, depois que a gente viu a ciência de dados, que dentro do Big Data ou Big Data, a gente vai ver a internet das coisas. Professor, o que seria a internet das coisas? Permite o quê? Todos os dispositivos e equipamentos se conectem. A quê, professor? A inteligência computacional. Computacional. Alexia, por exemplo, o Marco Silva tem uma Alexa dentro de casa. Alexia, apaga a luz. Alexia, liga o som. Isso é a internet das coisas. Aí o Marcos bate palma para apagar a luz. Apaga a luz. Aí bate 2 palmas, acende a luz. Entendeu? Isso é a internet das coisas. Todos os teus aparelhos são ligados. Um só. Então, a internet das coisas é automatizar grandes produções, acumular milhares de dados estatísticos sobre procedimentos que acontece. Então, além da rapidez, proporciona melhoria. A internet das coisas permite que todos os dispositivos e equipamentos se conectem à inteligência computacional e aplique em equipamentos da indústria. Funcione de modo automatizado. Certo? Então, essas máquinas podem literalmente automatizar grandes produções. Certo? Tudo conectado, gente. Tudo conectado. Então, a internet das coisas, também conhecido em inglês, é um termo familiar que trabalha com inovação. Que eu faça a interconexão digital de tudo. Tu imagina aí, ter uma casa totalmente tecnológica. Deve ser massa, hein, Marcos? Tu chegar, tá tudo conectado. Tudo. Aí tem uma pessoa, né, ligar a TV, tu não precisa nem levantar do sofá. Liga a TV, desligar a TV. Liga a luz, aí liga. Tudo no comando de voz, já pensou? Aí tudo no comando de voz você, quero merendar. Aí vem um robozinho e traz uma merenda para você. Já pensou? Né? Essa é a tendência, Marcos. Eu estou falando assim, porque essa tendência digital, tecnológica que pode acontecer. Certo? A gente pensa que isso está no futuro longe, está no futuro próximo. Poderá acontecer. Poderá acontecer, sim. Certo? Vocês não tenham dúvida disso. Então, meus amados alunos, essa interconexão digital de objetos cotidianos, como geladeira, micro-ondas, já existe até geladeira, professora Lidiane, que diz, que ele te dá um relatório, que a geladeira já está vazia. E eles querem fazer uma listinha tecnológica onde os supermercados têm os seus dados de compra. Eles têm os seus dados principais de compra que você gosta de comprar e quais os dias que você mais gosta de comprar. Faz uma média aritmética, onde esses supermercados têm os seus dados e quando estiver acabando as coisas,
imediatamente a geladeira comunica. A geladeira ou a sua despensa comunica para o supermercado já faz entrega. Mesmo sem você estar solicitando, mas o próprio computador faz esse tipo de teste. Já está inventando isso aí. Aí o meio de pagamento será diretamente no crédito, descontado diretamente da sua conta. Cara, inventam cada coisa que vocês nem imaginam. Aí nós temos a computação em nuvem, que é responsável pela otimização dos processos. Ela permite ruptura com antigos meios de produção, em vez de possibilitar acesso fácil a partir de qualquer dispositivo. Antigamente, gente, a gente usava o pendrive, o disquete, CD-ROM, a gente usava para guardar fotos, arquivos. Ainda hoje existe pendrive? Ixi, existe, mas é tão baratinho. Pendrive hoje em dia ele custa muito pouco. Antigamente custava em torno de R$ 100, dependendo da memória do seu pendrive. Hoje não, nós temos a nuvem, né? A nuvem, todos os seus projetos, todas as suas fotos, tudo, seu software, imagem, documentos está em nuvem. Você pode recuperar de qualquer lugar, onde você estiver, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Irlanda, na Colômbia, em qualquer lugar, certo? Então a transformação digital, ela tem essa questão, computação em nuvem, ó, cloud computing, né? Muito bom. Aí temos a inteligência artificial. Outro ponto importante. A inteligência artificial, gente, é a capacidade desses dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas, a fim de operar com uma lógica que remete ao raciocínio. Então, a inteligência artificial, segundo o dicionário Michelis, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem, não por causas naturais. A inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. Ou seja, é um conjunto de funções mentais que facilitam o atendimento às coisas ou fatos. Aí nós temos aí, ó, em termos mais simples, gente, o IA, que é a inteligência artificial, refere-se a sistemas ou máquinas que imitem a inteligência humana para as tarefas que podem aprimorar interativamente com base nas informações. Por exemplo, os chatbots, que usam a inteligência artificial para atender problemas de clientes mais rapidamente. Por exemplo, quando tu liga para o chatbots, quando você liga para o Eletrobras, meu diretor, aí ele fala no WhatsApp, como é o nome dela? A da inteligência artificial. Oi, eu sou Lorena, vou fazer seu atendimento artificial, eu vou fazer seu atendimento. Tal, clique, aperte 1, aperte 2, aperte 3, aperte 4. Faz todo, é um mecanismo. Então, gente, a Vivo, todas têm a Bia, que é do Banco do Bradesco, Magalu, que é da Magazine Luiza, certo? Nós temos aí um monte de mecanismos da inteligência artificial. Então, pode fornecer recomendações de maneira automatizada, programada à TV, com base de hábitos, certo? Isso aqui vai ser o futuro, gente, ó. Eu acredito que daqui a um tempo, não sei se eu vou estar vivo, né? Se nós vamos ver alguns robôs desse jeito aí, parecendo são os robonoides. A gente vai ver igual, né? A gente vai ver alguns filmes, como por exemplo do Will Smith, o Eu Robô, Marcos, né? Ele mostra essa realidade. Mídias sociais, professor. As mídias sociais atualmente, as principais são Facebook, Instagram, Twitter. Proporciona empresas de relacionamento de muito mais próximo. É horizontal com o seu público. Então, a mídia, hoje, as mídias sociais, hoje em dia, se você não souber usar para promover o seu negócio, você está perdendo tempo. Então, essa tecnologia, ela é transformadora. Use as redes sociais de maneira lucrativa. Professor, e a mobilidade? Não é mais possível deixar de pensar no celular como intermédio entre a empresa e seu público. A mobilidade, a transformação digital não diz respeito a apenas isso. Os dispositivos móveis também permitem novas organizações. Tarefas como controle de estoque, comunicação entre equipes, realização de pagamentos.
por exemplo, fica muito mais ágil. Então você pode observar aí a agilidade, certo? A agilidade é muito grande, gente. Esta agilidade. Então estou mostrando aí para vocês os pontos importantes. Então, professor, qual a importância, então, da transformação digital? Ela é inovadora, ela traz inovação, torna a empresa mais inovadora, ágil, resiliente e flexível para encarar o mundo VUCA. Por exemplo, a gente pode usar uma metodologia chamada de Design Thinking, que a gente já viu que é Design Thinking, a gente pode criar novos estímulos, certa abordagem para poder colocar produtos ou serviços de maneira mais inovadora. Então, o Design Thinking proporciona a prototipagem de produtos, seus lançamentos, seu mercado, de modo de colher o máximo possível. Fazer os ajustes do projeto com uma maneira de eficiente. Então, professor, existe algum impacto da transformação digital na sociedade? Existe sim, gente, existe. Existem consequências dentro do comportamento, de muitas outras coisas. Os impactos da transformação digital, ele apenas um aumento de soluções. É muito, gente. Muito, as soluções tecnológicas são muito grandes. E os principais impactos na sociedade, por sua vez, geram um cenário em que as empresas precisam passar pela transformação digital para se adaptar. E essa adaptação ela tem que ser rápida. E se ela não acontecer de maneira rápida, as empresas perdem dinheiro. Comportamento, a agilidade, tudo isso daí são os impactos que a tecnologia trouxe. Então, a transformação digital para a sociedade, ela pode ter aspectos positivos e negativos, como qualquer outra mudança. Então, a transformação digital, portanto, são consequências de mudanças para a sociedade. Benefícios, professor. Alguns principais benefícios da transformação digital incentivam a inovação, a criatividade, a agilidade nas entregas e flexibilidade para se adaptar à constante mudança no mercado do consumidor. Quais são as próximas tendências da transformação digital? Segundo a consultoria Carter, lançou recentemente, em 2021, ela aponta as principais tendências da transformação digital. Além da consolidação de ferramentas, são conhecidas por exemplo, a internet das coisas, inteligência artificial, né, são pontos que não vão morrer, só vão melhorar. A empresa acredita que essas inovações elas podem seguir como a internet BRVO. Cada vez mais entidades públicas e privadas vão recorrer a pegadas digitais. A experiência total, as empresas vão deixar de se preocupar apenas com a experiência, também valorizar outros tipos de experiência, como colaborador, por exemplo. Criptografia homomórfica. É um sistema de criptografia de dados ainda mais seguro, que praticamente inviabiliza o roubo de informações. Olha só, gente, evoluindo. Aí nós temos a distribuição em nuvem, que é um sistema de compartilhamento em nuvem, enquanto com recursos da internet, das coisas, internet 5G, entre outras coisas, tornar acesso por informações e espaços geográficos e estratégicos. Engenharia de inteligência artificial, garantir que os projetos de inteligência artificial vão ter desempenho melhor, serão mais confiáveis, poderão ser reproduzidos em larga escala. Hiperautomação. Cada vez mais a parte operacional passará por um processo de automação, seja através de ferramentas já existentes, como a internet, como a inteligência artificial e o aprendizado da máquina, seja por recursos que ainda estão por vir. Então, os gráficos demonstrativos da transformação digital, ele traz uma eficiência operacional, uma presença mais digital, uma cultura digital, uma geração maior de receita. A transformação digital, ela traz isso. Então, a transformação digital, ela vai empoderar os seus colaboradores, ela vai enganjar os seus clientes, ela vai otimizar as suas operações, ela vai transformar os seus produtos. Isso é um sistema integrado de inteligência. E agora, depois que nós vimos bastante assunto, certo, sobre isso, nós vamos praticar um pouco, certo? Nós vamos praticar um pouco este assunto que acabamos de ver, certo? Então, qual alternativa não descreve conceitos
de transformação digital. Não descreve. Não descreve, gente. O gabarito também, gente. Eu coloquei na hora de colocar o gabarito. O gabarito correto é isso aqui, ó, letra C. Certo? Letra C. Ok? Que ele diz assim, ó, não descreve os conceitos de transformação digital. Acerca da internet das coisas, assinale a alternativa correta. A internet das coisas é uma ferramenta mais econômica de acesso à internet, qual permite que dispositivos como geladeiras ofereçam a internet, celulares, computadores, usuários, dispensando a necessidade de aquisição de roteadores ADSL à parte. Como, por exemplo, a internet das coisas é correto afirmar que é citar um dispositivo que mede a temperatura do ambiente interna em um escritório e envia essa informação pela internet. Um exemplo de internet das coisas é o Bitcoins, que é a moeda virtual iniciou na era da na internet, em bancos virtuais sem agências. Letra D. A internet das coisas operam de maneira separada da internet das pessoas. Por isso não é possível enviar dados coletados por dispositivos conectados à internet das coisas. A internet das coisas tem uma grande aplicação em ambientes domésticos e escritórios, mas pouca ambientes industriais. Vamos lá, meus queridos. Qual é a resposta correta? Vamos lá, vamos lá. Quero saber de vocês qual é a resposta correta. Vamos lá, meus queridos. Paz Landim diz que é letra A. Paz Landim coloca como letra A. Certo? Alguém mais? Marcos Silva, o que você acha, cara? Letra A, letra B. Vamos lá, meus amores. Quero ver vocês, meus queridos. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Quero ver vocês participando. Vamos lá. Paz Landim, letra A. Eu também colocou como letra E. Juazeiro, letra B. Marcos Silva, letra B. Fabiana Rodrigues, letra B. Certo? Então, meus queridos alunos, nós temos esses pontos. Conseguiram compreender? Pontos de suma, hiper, mega importância. Ok? Há alguma dúvida? Pois vamos lá. O gabarito correto é letra B de bola. Marcos Silva, Juazeiro do Piauí, Fabiana Rodrigues acertaram, meus queridos. É B de bola mesmo. Certo? É B de bola. Não tem erro. Vamos para a terceira questão. Acerca das principais tecnologias associadas ao cenário indústria 4.0, julga os itens. A internet das coisas é a conexão entre os objetos físicos, ambiente, pessoas, entre rede, possibilitando por positivos eletrônicos viabilizam a coleta e a troca.
A computação em nuvem é uma tecnologia que une eficiência, redução de custos e otimização no tempo. Big Data está ligado à captura e análise da quantidade massiva de dados, por meio de sistemas e informações robustos. Assinale a alternativa. A 1 está correta, a 2 está certo, a 3, qual é a resposta, meus queridos? Tempo. Só para a gente finalizar com chave de ouro este assunto. Vamos lá, meus queridos. A resposta correta para Islandinho diz que é letra E. É de escola, meus queridos. É de elefante. A resposta correta, não tenham dúvida, é letra E sim. Certíssimo. É uma definição correta da internet das coisas. Gente, vamos lá, meu diretor. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendidos este assunto, certo? De maneira bem sucinta. A gente está terminando essa disciplina, tá bom, meus queridos? Não saia daí que a gente volta já já com a última aula de projeto. Amanhã nossas apresentações. Hoje é a última aula, tá? De projeto. Até já.